Semana passada foi de muitas manifestações indígenas em Brasília contra a PL 191, que tramita no Congresso e tem como objetivo usar terras demarcadas para mineração. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a deputada federal do PROS, Aline Sleutis. Muito bem-vinda, deputada. Não sei se eu falei o seu sobrenome certo, mas muito bem-vinda. Um bom dia para você. Terminou. Um bom dia. Tá certo, Sleutis? Pode falar Sleutis, porque é holandês o sobrenome, então é Sleutis, mas todo mundo fala Sleutis, então tá tudo certo. Então tá certo. Deputada, terminou nessa sexta-feira aí o prazo de um mês estabelecido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para colocar em votação esse projeto de lei, aí 191, que autoriza a mineração em terras indígenas. Como a senhora vê o encaminhamento dessa matéria no Congresso? Na verdade, essa matéria nem começou a tramitar no Congresso. Foi solicitado pelo presidente Lira que uma comissão fizesse um estudo prévio, verificando as questões técnicas, trazendo informações para que aí sim esse projeto começasse a tramitar nas comissões e depois futuramente no plenário. Mas visto que o prazo já se excedeu, era sexta-feira, até o momento não houve esse retorno, nós acreditamos que esse projeto nesse momento, e pelo que tenho conversado e ouvido pelos corredores da Câmara, não seja mais um assunto de urgência. Temos outras urgências nessa hora na lista das preocupações do presidente Lira. No meu entender, deveríamos sim trabalhar com urgência. Nós estamos no momento desta guerra que tem prejudicado não só o Brasil, mas o mundo. Somos importadores dos nossos fertilizantes, precisamos achar saídas e esse projeto pode ser a chave para deixarmos de ser tão dependentes e passarmos aí a conseguir ter uma produção um pouco mais efetiva dentro do nosso país. Deputada, justamente eu ia tocar nesse ponto, porque em razão desse conflito nós sabemos aí então essa restrição de oferta. Hoje também há sanções que nem permitem que os navios atraquem lá na Rússia para trazer o fertilizante. Existe, não está mais nas mãos apenas do país essa questão, ela depende também dessas sanções que agora os navios e principalmente muitas transportadoras não estão atracando nem na Rússia nesse momento. Agora, haveria uma condição de fato de haver uma exploração controlada, sem danificar a natureza? Essa é a grande polêmica que envolve. Nós temos de um lado ambientalistas que garantem que haverá terra arrasada. O que a senhora pode falar desse projeto? Bom, vamos analisar da seguinte expectativa. Há 30, 40 anos atrás, nós produzíamos 80% e importávamos 20%. Com o passar do tempo, começamos a ser cada vez mais dependentes. Porque o custo Brasil, nós temos que ter essa referência quando discutimos esse assunto e tantos outros, defensivos, sementes, enfim, todas as coisas que nós precisamos hoje importar, acabam saindo mais barato importar do que produzir. Nós temos nesse momento um governo que está preocupado com essa situação, montou inclusive um plano nacional para iniciarmos de novo os debates, para voltarmos a produzir os nossos fertilizantes. Sabemos da necessidade que temos de fazer essa extração e muito dessa extração está em áreas indígenas. Então, por que a necessidade de votarmos essa pauta e de darmos oportunidade, de podermos produzir, de podermos retirar esses minérios, esses produtos que tanto nos preocupam e são essenciais para a nossa agricultura? O nitrogênio, por exemplo, é o desenvolvimento da planta. Se nós não tivermos esse produto, nós teremos aí uma planta amarelada, com uma qualidade muito ínfima aí da sua produção. Nós temos aí o fósforo que estimula a frutificação, que ele dá essa floração necessária para termos os nossos produtos de qualidade. Se não tivermos, a planta fica escura e também tem uma redução de produção. Nós temos o potássio, que fortalece, que dá vida à planta, que ela fica mais forte, tem menos praga. Então, sem esses 3 produtos, nós temos aí um caos na agricultura. Mesmo com esta onda verde, com a situação dos possíveis bioinsumos, de todos os outros tipos de fertilizantes, mas a agricultura, ela é dependente desses 3 produtos em especial. E nós temos como fazer a produção. Só que, infelizmente, alguns deles estão enterrados, estão restritivos em áreas que hoje a nossa legislação não autoriza explorarmos.
ninguém quer fazer disso uma guerra, um conflito. Nós queremos fazer a autonomia do país, mantermos o Brasil como o celeiro do mundo, respeitando os povos indígenas, que hoje são cerca, aí dizem 870 mil, mas há 1 milhão, vamos dizer assim, de indígenas. O censo está muito atrasado, de 2010, e eles têm 14% do território nacional. Enquanto nós falamos de mais de 5 milhões e 300 mil famílias numa área produtiva de 7,4%. Então, se esses produtos estão nas mesmas áreas que hoje estão inviabilizadas, nós temos que tratar isso na legislação nacional, não deixando novamente na mão do STF, como tem acontecido corriqueiramente, que a Câmara e o Senado deixam de discutir pautas prioritárias para o Brasil por medo, por pressão, por dificuldade de compreensão dos temas, e aí daqui a pouco nós temos um conflito de informações e uma decisão monocrática, fazendo com que o Brasil volte, né, a regredir no avanço tecnológico e do desenvolvimento que nós estamos precisando nesse momento. Agora, então, deputado... Existe sim, né, essa dificuldade de compreensão, existem índios a favor e índios contra. Já recebi, inclusive, na Comissão da Agricultura, os dois lados, né, da moeda. Há uma preocupação, sim, de repente, grandes empresas, grandes exploradores acabarem se utilizando dessa legislação, mas a gente tem que levar em consideração que tem critérios, tem um conselho, tem toda uma prerrogativa, eles vão ser indenizados, eles vão receber, né, por esses produtos explorados, sejam eles hídricos ou minerais. Então, ninguém aqui vai ser usado, né, em relação a isso que nós estamos verificando. Sem falar que essa legislação nem começou a tramitar. Ainda tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser acrescida ou retirada do projeto original. Agora, deputada, o governo Bolsonaro tem sido bastante criticado aí, né, por essa política ambiental e indígena por diversos setores da sociedade. Como você vê essas críticas? Bom, eu vou falar aqui como deputada e vou falar como vice-líder do governo no Congresso. Esse governo teve coragem de pontuar coisas que os outros não tiveram, como, por exemplo, a regularização fundiária, que há mais de 20 anos tramitava na Câmara. Tivemos coragem, com o apoio do governo e do INCRA, de votarmos a pauta que está lá parada no Senado nesse momento, prejudicando milhares de brasileiros que dependem de um título nas mãos. Tivemos coragem de votar defensivos agrícolas, que nada mais é do que o remédio das plantas, e que muitos grupos fazem um esforço gigante para acabar constrangendo os deputados, os senadores a votar, e também usando de má fé, colocando aos próprios cidadãos informações equivocadas. Então, nós temos aqui mais um projeto que ele é necessário. O Brasil só crescerá se nós avançarmos nas nossas pautas, nas nossas legislações, e nós precisamos deixar de ser extremamente dependentes de outros países, como é o caso da Rússia, para termos o nosso produto. Inclusive, nós temos, né, esses produtos no Brasil, nós só precisamos poder explorá-los. Então, enquanto nós tivermos medo de tocarmos na ferida, de falarmos a verdade, de discutirmos, ninguém aqui quer destruir o meio ambiente, ninguém aqui quer prejudicar os povos indígenas. Nós queremos a autonomia do nosso Brasil, um Brasil soberano, forte e que merece a condição de podermos avançar nessas pautas, em especial quando se refere à questão do agro, que hoje nós não alimentamos apenas o Brasil, nós alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, nós somos celeiros e somos responsáveis por alimentar 170 países hoje que nós exportamos. Então, é um tema difícil? Sim. Haverá grandes debates pela frente? Sim. Mas nós temos que ter na mente agora que não é uma situação do governo Bolsonaro, é uma necessidade do nosso país. Ou nós encaramos os desafios e fazemos com que realmente as coisas aconteçam, ou ficaremos refém o resto das nossas vidas de outros países que querem nos vender ou não os produtos necessários. Muito obrigada, então, a deputada Aline Sloites, do PROS, que falou aí sobre essa PL 191. Muito obrigada, um bom dia para a senhora. Obrigada, um bom dia.